Fala galera, quero apresentar aqui para vocês a lâmina de informações de empresas do Trademap Web. Nela você consegue inúmeras informações das empresas, tanto de lucratividade, resultados, comparar com outros pares do mercado, e isso certamente vai te ajudar como investidor e eu tô aqui para mostrar como que você vai usar isso a seu favor. Então, vindo aqui na guia de ações, quando você clica sobre o nome de qualquer ativo, deixa eu clicar aqui em Itaú Unibanco, ele vai abrir a lâmina da empresa. O que é a lâmina? São inúmeras informações aqui, desde o básico, que é você entender o que é o Itaú Unibanco. Ele mostra aqui a relação de tag along, ele mostra aqui o free float. Então o tag along é o quanto você receberia se essa empresa fosse vendida em comparação ao controlador, se você vai receber 100% do que ele for receber se eventualmente for vender, é 80%, ou se você não recebe nada. Tem aqui o free float, o segmento de listagem, então de governança corporativa é o nível 1, a quantidade de acionistas. Aqui nós temos o setor que Itaú atua, que é o setor financeiro, o subsetor intermediários financeiros, e o segmento é o de bancos. Se eu quiser saber outros bancos, eu posso clicar aqui, que ele vai aparecer aqui bancos como BBDC, que é o Bradesco, o BID, que é o Banco Inter, BMG, que é o Banco BMG, BPAC, que é o BTG Pactual. Então vai aparecer aqui outros bancos do mesmo segmento, caso você queira saber quais são os pares de mercado. Aqui embaixo você tem algumas informações bem relevantes, então você consegue fazer um filtro de 9 indicadores que para você investidor é interessante. Esses daqui eles vêm por padrão, mas você pode clicar com o botão direito em cima do indicador e alterar para um que faça mais sentido para você. Então vamos colocar aqui o EBIT, por exemplo, que é o lucro operacional dos bancos, tá? Então você consegue ter aqui esses 9 indicadores que para você investidor faz mais sentido. E se quiser saber o que cada um desses indicadores representa, se você ficar com o mouse sobre ele, vai mostrar aqui o que é o ativo total, por exemplo. Se você quiser saber mais informações, clique aqui no Ver Mais, que você consegue acompanhar trimestre a trimestre esses resultados aqui. Também, se você quiser um outro trimestre que não esteja aqui, eu quero, por exemplo, o quarto tri de 17, eu coloco aqui que ele vai trazer essas informações também. Temos aqui na guia de acionistas, então para você saber qual que é a composição dos acionistas dessa empresa, quem detém participações da empresa. Nós temos aqui a guia membros, então vai mostrar todos os membros que compõem o conselho de administração, os diretores, todos os membros que compõem o corpo de executivos da empresa. Então temos aqui os executivos, nós temos aqui os conselheiros, nós temos aqui o comitê, e se você clicar aqui, por exemplo, nessa setinha para baixo, você vai entender melhor da história dessa pessoa em específico. São inúmeras informações aqui muito relevantes para você obter dos membros que compõem aí o corpo diretivo de uma empresa. E aqui na guia fundos você consegue saber quais são os fundos que detêm maior participação dessa companhia. Nós temos aqui o Capitalo Master, por exemplo, que tem 0,17% da companhia. Você tem o Fundo Verde Equity Master, você tem o Itaú Dunamis. Aqui mostram os fundos que têm maiores participações dessa companhia. Além disso, aqui do lado direito nós temos um gráfico que ele mostra a variação intradiária, então o que está acontecendo hoje com esse ativo, ele está caindo 0,93, a variação de ontem, né, que considera o último pregão, a semanal, mensal, anual, e aqui nós temos um gráfico anual também para você acompanhar as variações desse ativo. Se você quiser trazer, por exemplo, 5 anos, basta clicar ali e trazer 5 anos que você vai conseguir ver como se portou as ações desse banco aí nos últimos 5 anos. Vindo aqui na guia de proventos, você consegue acompanhar o quanto esse ativo pagou de dividendo, então dá para ver que ao longo do tempo os proventos pagos estão aumentando. No último ano deu 7,81 de dividend yield, nos últimos 2 anos o acumulado está de 13,66, nos últimos 3 anos 16,18. A variação do último ano entre o que ele repartiu em 2018 e 2019 teve um acréscimo aí de 33,59 e a média mensal dos últimos 2 anos é 0,40 ao mês de dividendo. Então você consegue aqui acompanhar tudo isso. Aqui estão os últimos 10 anos, se você quiser saber os últimos 5, por exemplo, você consegue fazer esse filtro aqui também. Se você, ao invés de visualizar por gráfico, quiser ver uma lista de como que foram repartidos cada um desses dividendos, você consegue acompanhar aqui por meio dessa lista e ver cada uma das datas. Por exemplo, o último dividendo pago foi no dia 31 de janeiro de 2020, que foi 0,015.
por ação. Aqui embaixo nós temos indicadores, então temos alguns indicadores financeiros como o ROI, a margem líquida, a margem EBIT, que é a margem operacional. Temos aqui alguns dados de mercado, informações relevantes para você sobre o preço-lucro desse ativo, como que está em 11,5. O crescimento, então aqui você consegue ver o crescimento do EBIT nos últimos 3 anos, o crescimento da receita líquida nos últimos 3 anos. Você consegue acompanhar aqui o compounded, de como que está o crescimento dessa empresa ao longo do tempo. Vindo aqui um pouco mais para baixo, você tem essa guia de resumo. Então aqui você tem inúmeras informações de forma listada e que com certeza fica muito mais visível para você acompanhar números da empresa, como o patrimônio líquido, a receita, lucro líquido, o ROI, a margem líquida, como que isso está a cada trimestre. Se você quiser também de forma anual, é possível vir aqui e você muda para o anual e você vai acompanhar ano a ano como que está a lucratividade desse ativo aí. Temos aqui o PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, o quanto isso representa em relação ao lucro. Temos o fluxo de caixa operacional, dividendo e o payout, né? Então, quanto do lucro líquido que essa empresa está repartindo em meio de dividendo, que caracteriza aqui o payout. Temos aqui o balanço patrimonial, então aqui nós temos um gráfico mostrando o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, ativos financeiros, passivos financeiros, inúmeras informações aqui para acompanhar todo o balanço patrimonial dessa empresa. Nós temos aqui a DRE, aqui propriamente dito. Você tem aqui a última linha do balanço, que é a mais importante, que é o lucro, o quanto que ela está tendo de lucro ao longo do tempo. Olha aí, 2019 foram 27 bilhões de reais, quase 28 bilhões de lucro. Isso é muito interessante. Fluxo de caixa também, você consegue ter e acompanhar todo o fluxo de caixa aqui da empresa de forma anual, de forma trimestral, se você quiser alterar aqui também. Vindo aqui um pouco para baixo, nós temos a comparação. Essa é uma ferramenta muito interessante para você comparar esse ativo em específico com outros pares. Aqui nós comparamos Itaú em relação ao Bradesco, em relação ao Banco do Brasil, ao Banco BMG e ao Banco BTG Pactual. Se eu quiser alterar algum desses bancos aqui, eu quero tirar aqui o Banco BMG, porque para mim não é um banco que faz muito sentido. Eu quero colocar o Santander. Eu coloco aqui o Santander, que ele vai trazer essas informações para mim. Então aqui eu coloquei o Banco Santander, troquei pelo Banco BMG e eu consigo fazer aqui todo o comparativo. Eu consigo fazer o comparativo da margem EBIT, que é a margem operacional. Então aqui essa sombra nós conseguimos ter a média do setor. No quarto trimestre de 2019, a média do setor foi 22,70. O BTG Pactual, por exemplo, foi um banco que performou acima da média, né? Ficou com 43,67. Conseguimos comparar aqui também a margem líquida de cada um desses bancos, o ROI. Conseguimos ver aqui que a média é de 18,33 e o Santander está acima da média, está em 20 e 22. Nós temos aqui o índice de Basileia, que mostra quanto de recursos de terceiros um banco tem. Então, quanto maior for o índice de Basileia, melhor, significa que mais recursos próprios esse banco tem. A média do setor, a média desses 5 ativos são de 16,77 e o Banco do Brasil, por exemplo, tem o maior índice de Basileia, que é 18,93. Temos aqui o PDD sobre o lucro. Informações de mercado também, o preço sobre valor patrimonial, o dividend yield. Aqui no dividend yield dá para ver que Itaú foi, dentre os bancos aqui, o que mais repartiu dividendos. Temos aqui também a evolução da cotação. Então, ao longo do tempo, nós conseguimos ver aqui, que no último ano, por exemplo, o banco que mais andou foi o BTG Pactual, que andou aí mais de 140%. Se você quiser alterar isso para um gráfico mensal, você também consegue trazer aqui. E aqui do lado você tem um comparativo aí do valor atual de cada um desses bancos, a variação semanal, mensal e anual. Aqui embaixo nós temos todo o corpo executivo. Aqui mostra quanto que eles são remunerados e quanto que isso representa do lucro líquido. Se você clicar aqui, mostra o quanto que isso representa do EBIT. E aqui tem cada um deles. Se você clicar aqui na setinha, você vai ter mais informações aí sobre essa pessoa em específico. Tem aqui os membros do conselho, temos aqui também os acionistas, enfim, para saber como que está a distribuição acionária, e os fundos que fazem parte, têm participação dessa companhia, porque nós temos mais informações do que na opção ver mais que nós tínhamos visto aqui em cima. E aí, nós temos aqui também as subsidiárias, então mostra quais são as subsidiárias dessa empresa e onde que ela mais atua. O Itaú, por exemplo, ele tem aqui uma forte participação
no Brasil. Temos aqui os índices que esse ativo compõe. Então o Itaú compõe cada um desses índices aqui. Aqui mostra também a participação em cada um dos índices. Então só no índice Bovespa ele tem participação aí de 7,98, que é, enfim, uma grande participação. Aqui embaixo nós temos a relação de negociações do ativo, como que está a negociação de forma mensal. Notícias sobre esse ativo também vocês conseguem ver aqui. O aluguel de ações também é importante saber se tem mais pessoas apostando na alta ou na baixa do ativo. Todas essas são informações aqui da lâmina das empresas disponíveis no Trademap Web, inclusive aqui em cima, se você quiser deixar uma avaliação, quanto você gosta ou não dessa empresa, se ela é 5 estrelas para você, se não, também é possível. Então, se restou alguma dúvida em relação à lâmina de empresas, por favor, deixe aqui embaixo. Se você ainda não segue o canal do Trademap, faça isso agora. Ative também as notificações e conte conosco.